Vou começar a gravar a partir de agora. Ó, então, só repetindo aqui, a gente nunca dá férias aqui depois de uma competição menos relevante, gente. Por quê? Porque se eu der férias aqui em dezembro, o que vai acontecer? Vai entrar janeiro, ele vai estar destreinado, porque ele ficou um mês inteiro parado. E aí eu vou ter que recuperar tudo que ele perdeu. Lembrando que em um mês a gente perde o treinamento de 3 a 4 meses. Lembram disso? Que o destreino ele pode ser 3, 4 vezes mais rápido que o treino. Então eu vou perder um monte de condicionamento. Claro que eu vou recuperar isso rapidamente, vou. Mas é um mês, 2 meses, recuperando o que eu perdi e aí começar a melhorar desempenho. Para a competição mais importante de todas da temporada. Tá? Então a gente sempre vai oferecer férias depois da competição principal. Tá? Então, toda a periodização começa pelas férias. Então, a gente vai começar a nossa periodização por aqui. Tá? Daí, o que é a segunda coisa mais importante que a gente olha, gente? Aí vem as provas. Tá? A periodização ela é sempre assim, de trás para frente. Então, eu primeiro olho as férias e depois eu olho as provas. Na periodização, como é que chama férias? Chama período de transição. Então, vocês vão colocar assim, ó, período de transição. Gui, quanto tempo? Vamos dar um mês por enquanto, depois eu vou dar a explicação de cada uma delas. A primeira periodização eu vou fazer junto com vocês e depois eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Então, vamos dar o mês inteiro de junho de período de transição. Tá? Depois, o que acontece? O que vai acontecer agora? A gente vai ver as competições. Certo? A gente vai ver as provas, que é a segunda coisa que vocês olham nas periodizações de vocês. Então, o que vocês vão observar? Deixa eu só aumentar aqui. Acho que vai ficar melhor para vocês assim. Se eu conseguir esconder isso aqui, melhor. Ah, deixa eu anunciado assim, pequenininho aqui. Acho que fica melhor para vocês enxergarem com esse grande. A gente vai marcar as competições. Bom, o que são as competições? É o período competitivo. Então, vocês vão botar assim, ó. Vamos botar um mês de período competitivo para cada competição. Então, na tabela de macrociclos, vocês vão colocar assim, ó, PC, PC e PC de primeira semana de agosto até a última semana de agosto, de primeira semana de novembro até a última semana de novembro e primeira semana de maio até a última semana de maio. Aí veio uma pergunta aqui no AVA. Prof, tem uma pergunta. Por que a competição de maio é a mais importante? Vamos lá. Quem sabe responder essa? Por que a competição de maio é a mais importante? Seria internacional, não é só com os times nacionais? Seria isso? Exatamente, porque o que acontece? Olha só. A competição de agosto é os Jogos Universitários do Rio Grande do Sul. Né? Então, seria a galera de Caxias, galera de Porto Alegre, galera de Uruguaiana, é ali. Né? É o que a gente chama de regional. Depois vem o JUBR, o JUBS, né? Que é os Jogos Universitários Brasileiros. Aí é o quê? Os melhores do Rio Grande do Sul contra os melhores da Bahia, contra os melhores de São Paulo, contra os melhores do Rio, sabe? Tá ali, é o campeonato nacional. E o de maio, o que é? É o Sula. O que é o Sula? É os Jogos Americanos, os Jogos Sul-Americanos. O que é isso? Aí vai os melhores do Brasil, contra os melhores da Argentina, contra os melhores do Uruguai, contra os melhores do Chile, contra os melhores da Colômbia. Então, está subindo aqui o grau de relevância da competição. Mais importante.
Seria a competição mais importante, no caso. Exatamente, a competição mais relevante. Perfeito. Tá? Eu acho que a Bruna está tentando usar o microfone e não está conseguindo, né, Bruna? Eu vi que você estava digitando aí e o seu microfone está chiando. Sei. Como eu tô com o fone dentro do meu ouvido aqui, gente, Bruna, eu vou te mutar um pouquinho, tá? Porque dá uns estourinhos aqui. Para os colegas que estão com a caixa de som, isso não atrapalha tanto. Mas é que para mim, como tá bem no meu ouvido aqui, faz plum, 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 assim, tá? Então eu te deixei no mudo, mas tu pode ligar o microfone quando tu conseguir arrumar ele, tá? Então, o nosso período competitivo, gente, a gente vai colocar assim, o mês inteiro, tá? Aí, agora, a gente vai definir os períodos de preparação, ou seja, os períodos de treinamento, certo? Primeiro eu vou fazer com vocês aqui, depois eu vou explicar a parte teórica, para daí vocês fazerem sozinhos, tá? Vamos lá. Olha só, o que está dizendo aqui? Ele teve um desempenho insatisfatório diz após, tá? Mas é, na verdade, na segunda competição principal. Então, vocês vão pegar a periodização de vocês aí e vão colocar assim, ó. Aqui onde tem dois losangos, vocês vão colocar assim, ó. DI, de desempenho insatisfatório. Tá? Daí depois ele diz assim, ó. Intercursos na quarta semana de fevereiro. Então, a gente vai vir até fevereiro aqui e vamos colocar o losango branco. Gui, eu perdi todos os símbolos, não estou conseguindo fazer nada disso no Excel. Vamos lá, então. No chat aqui, os 3 símbolos estão disponíveis para vocês já. Tá? Gui, eu não lembro o que é o losango branco. Minha memória é igual a memória de um peixinho dourado. Vamos lá. O losanguinho branco, gente, é uma competição secundária. Qual a diferença? Quem sabe me dizer a diferença de uma competição secundária de uma competição principal? Ali, Ana Júlia Milhão, muito bom. Né? O que tem? Ó? Aqui é uma competição principal. Aqui é uma competição secundária. Aqui é uma avaliação de desempenho. A competição de secundária, gente, ela não é relevante para a classificação do atleta nas competições que ele dá relevância. Como assim, Gui? Gente, o que vocês acham que é o intercursos? O que é o jogo intercursos aqui? O que seria esse exemplo de evento aqui? Pode ser um campeonato aberto. É um campeonato aberto, né? Aqui intercursos, como vocês estão participando aqui dos Jogos Universitários, é o jogo lá, o campeonato de futsal entre a medicina, a educação física, a geografia, a engenharia e o direito. Cada um monta um time e vai todo mundo competir ali. É o intercursos, né? Isso aí os DAs normalmente organizam, né? Infelizmente agora a gente está em pandemia, não está tendo, mas isso é uma coisa que a gente tem que sempre cobrar do DA. Ô DA, e o nosso intercurso aqui, eu quero jogar contra os caras da engenharia, né? Ou então, ô DA, cadê o intercurso? Quero jogar um handball aqui contra as meninas lá do direito. Então, tem que ter o intercurso, né? Infelizmente agora, durante a pandemia, não está dando para ter, mas isso era uma coisa que eu cobrava sempre do DA. Quando eu era graduando, né, gente? Não sei se... Aqui. Intercursos em quarta semana de fevereiro, já coloquei. Aí, definir uma avaliação de desempenho. Gente, qual que é o critério para definir uma avaliação de desempenho? Quem lembra? Tem que ser após uma competição importante, uma competição principal. Uhum. E tem que ter pelo menos um mês avaliar e 2 a 3 meses para uma próxima competição principal. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, o que acontece? Ó, a gente está com um cronograma bem apertado aqui, né?
A gente tem aqui férias de 1 mês. Tem 1 mesinho para treinar aqui. Tem 2 meses para treinar aqui. E já aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 meses para treinar. Opa, deu um soluço aqui, gente. Deixa eu só tomar um pouco d'água. Pronto. Tenho vários meses para treinar. E aqui eu tive um desempenho insatisfatório dos meus atletas, né? Então, o que eu vou fazer? Como aqui está muito apertadinho para estar colocando avaliação de desempenho e eu quero focar no treino, o que eu vou fazer, gente? Eu vou, a priori, colocar aqui, ó, depois, no final não, vamos botar aqui depois, na primeira semana de janeiro, ó, voltou dos feriados, voltou das festas, eu quero saber se ele se cuidou da alimentação, se ele encheu a cara na virada do ano. Né? Quero saber o que ele aprontou. Como é que foi esse feriadão? Né? Atleta que é atleta, gente, mesmo em virada de ano, tem que controlar a alimentação também. Tá? Já ouvi muita história aqui de colegas de vocês que foram participar de equipes nacionais, diferentes modalidades, tá? Principalmente os meninos que começam a fazer festa, começam a atrasar para treino e são cortados da equipe por causa do estilo de vida, tá? Então, não dá para brincar com isso, gente. Estilo de vida é fundamental para quem é atleta, tá? E tem mais de uma história de colegas de vocês que passaram por isso, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 períodos preparatórios. Eu já vi o período de transição. Eu já vi o período competitivo. E eu já vi, e agora eu vou ver os períodos preparatórios. Eu tenho 2. Eu tenho o período preparatório específico e o período preparatório geral. Tá? Ó. Seguinte. O que vai acontecer aqui, gente? Eu vou, a priori, falar para vocês. Então, o que é a priori? Eu vou falar para vocês sem muita explicação de porquê, tá? Depois a gente vai ver a definição de cada um. Mas é o seguinte, período preparatório geral é aquela etapa de preparação genérica do atleta. Período preparatório específico é quando o treinamento é mais especializado. O que acontece? Antes de todas as competições, nós temos que ter passado por um período preparatório específico. Então, vocês vão colocar PPE antes de todas as competições. Tá vendo? Ó, PC e na semana anterior, PPE. PC na semana anterior, PPE. PC na semana anterior, PPE. Certo? Agora, período preparatório geral. É quando eu venho com treinamento genérico da modalidade. Tá? Como é que tá para ler, gente? Tá bom? Vocês querem que eu aumente um pouquinho? Tá bom para todos? Vou aumentar um pouco. Tá um pouquinho pequeno, professor, mas Ótimo. mínima coisa. Tá? Me falem, gente, que eu quero tentar deixar o melhor possível para vocês, tá? Deixa eu ver aqui como é que aumenta aqui nessa coisa. %? Será que é isso? Assim, acho que melhorou um pouquinho, né? Eu posso aumentar mais até. Melhorou? Então tá. Porque eu sei que tem muitos que assistem pelo celular e às vezes, na telinha do celular, eu nem de óculos consigo ler direito às vezes. Tá? Bom, vamos lá. Olha só.
O período preparatório geral, gente, é uma parte mais genérica do treinamento, onde começam as bases. Essa vai acontecer logo depois das férias. Em que mês vocês recomendariam a primeira semana de período preparatório geral? Em julho? Vamos ver. Nós temos aqui o período de transição. E aí nós temos aqui em julho um tempinho para fazer o PPG. Então a gente vai colocar aqui PPG. E o período preparatório geral, gente, ele também vai acontecer quando o meu desempenho for ruim e eu tenho que retornar para a preparação genérica aqui, né? Que eu tenho que retornar para as bases do treinamento do meu atleta. Então, aqui na primeira semana de dezembro, vocês vão colocar PPG. Agora a gente vai dividir quanto de PPG e PPE vai ter em cada lugar. Tá? Então, coloquem aqui 2 semaninhas de PPG. Gui, por que não 3? Por que não 4? Resposta de $1 milhão. Não existe tempo mínimo e máximo para preparação geral ou específica. Como assim, Gui? Isso vai depender do atleta de vocês, do quanto de experiência ele tem na modalidade, né? Se é, por exemplo, um atleta super experiente, 1 semana de período preparatório geral, 2, acabou, 1 mês. Se é um atleta muito mais no começo, que precisa ganhar condicionamento, 1 mês, 2 meses, 3 meses de preparação geral precisa. Tá? Então, isso depende muito da situação. E eu não vou entrar tanto nesse detalhe, eu vou dizer assim, é um atleta experiente e que não precisa de tanta período preparatório geral e menos, sabe? Essa coisa assim tão específica, não vou fazer. Tá? A gente vai dividir mais ou menos no meio, quando tiver pouquíssimo espaço, que nem aqui, e isso aqui vai gerar um problema mais para frente. Deixem assim, tá? Mas isso aqui é para ficar claro para vocês que depois a gente vai ter que corrigir as periodizações. Então, isso é uma coisa que eu brinco em aula, que eu digo que em sala de aula o lápis é obrigatório, né? Porque a gente começa a errar a periodização e aí tem que ajustar uma semana mais aqui, uma semana mais ali. Vai ficar bem legal, tá? E aqui, e assim a gente vai indo. Então, deu 2 de PPG, 2 de PPE. Aqui, ó, eu não coloquei PPG logo depois. Então, tudo isso aqui vai virar PPE. Então, eu vou botar assim, ó, PPE. E aí, a gente vai ir assim, ó. Pam. Gui, o que é esse risquinho que tu coloca aí, meu? Que coisa esquisita. Gente, é como se fosse um risco até embaixo, sabe? Só que como não dá para eu fazer um risco... Na real, até tem aqui, inserir elementos, é uma coisa assim. Mas é muito chato. Porque daí dá para desenhar uma linha até embaixo, né? Porque senão tem que escrever aqui, ó, PPE, PPE, PPE. Eu prefiro botar um risquinho assim. Fica mais clean. Bom, aí eu coloquei o PPG aqui. Vocês lembram por que eu coloquei esse PPG, gente? Quem aí tem memória de peixinho dourado e quem tem memória um pouquinho melhor? Por causa do desempenho ruim. Ali, isso aí, Bruno e Vinícius, muito bom, né? Porque ele teve um desempenho insatisfatório aqui. E aí eu coloquei uma preparação mais geral. Né? Gui, quanto tempo? Gente, resposta de $1 milhão que não tem resposta certa. Não sei. Quanto tempo de PPG precisa para a gente ver que o desempenho dele deu uma melhorada? Depende do atleta, depende de que vocês acham como é que ele está indo e tudo mais. Então, eu coloquei aqui 1 mês de PPG. E aí, eu vou ir com o resto em PPE. E aí, de janeiro até o final de abril, vai ser PPE. Aí eu estou fazendo um copia e cola aqui para acelerar, tá? Ó, isso aqui, gente, é uma periodização de macrociclos. Olha só que interessante.
Tá? Copiem aí, quem estiver copiando. Quem estiver fazendo no computador, faz no computador. Eu vi que tem vários aqui só acompanhando a aula, não tem problema, tá, gente? Só que depois eu vou pedir para vocês começarem a fazer essas periodizações, tá? A aula vai ficar gravada. Eu vou postar um vídeo que eu gravei que é só de revisão de periodizações também, para quem tiver muita dificuldade, tá? Mas depois eu vou começar a pedir para vocês me entregarem essas tarefinhas aqui. Devagarinho eu vou começar a pedir, tipo, ou postar foto, ou o link para a planilha, ou a planilha em Excel, quem está fazendo em Excel, tá? Então é bom vocês acompanharem aí, tentarem fazer. Já estou fazendo junto. Mostra as legendas? Claro, aqui, ó. Inclusive eu vou postar no chat, deixa eu ver quem pediu. Ana Júlia, ó, vou postar no chat, inclusive, para ti, ó. Assim. E assim, assim fica registrado, né? Quem estava matriculado no primeiro dia de aula recebeu o e-mail da agenda, né, gente? Vocês sabem acessar o chat fica registrado para vocês. Se vocês entrarem na agenda de vocês da UX e clicarem ali no evento da aula, vai ter o vídeo e o chat gravado para vocês, tá? Fica tudo gravadinho ali, é muito legal. Muito bem, isso é uma periodização de macrociclos. Vamos para a teoria agora. Todos copiaram? Quem está copiando? Sim, Júlio copiou. Vai ter, Bruna também. Deixa eu ver quem mais aqui. Sim. Vini, Márcio, Lizzy. Ok? Então, vou seguir adiante. Vamos lá, vamos abrir aqui o quadro. Então tá, cadernão agora, moçada. Fazer uma coluna aqui. Guito, deixa esse PDF disponível? Deixo. Macrociclos. Gui, tá muito pequeno, calma. Vou dar um zoom aqui. Peraí que veio uma pergunta no chat aqui, gente. Prof, para eu salvar uma cópia para conseguir editar, vou em arquivo e fazer uma cópia? Isso? Isso aí, Bruna. Aqui, ó, vou te ensinar. Ó, clique em arquivo. E aí tem em algum lugar aqui fazer uma cópia. Fazer download. Aqui, ó, fazer uma cópia. E daí tu vai salvar no teu drive. Esse é o meu drive. Daí tu salva no teu drive. Tá? Mas não vai estar escrito teu drive, vai estar escrito meu drive, só que é o teu. Né? Ai, senhor, não tem graça nenhuma essas piadas. Eu sei, gente, mas é fazer o quê, né? Eu nasci com esse problema de fazer piada sem graça. Tá? Daí eu dou uma dica assim, ó. Quem não gosta de usar essas coisas online, faz assim, ó. Faz uma cópia no seu drive, e daí tem um lance muito legal aqui, que é assim, ó. Fazer download Excel. Bah, daí o bicho pega. Aí você pode editar offline. Tá? Quem estiver usando aí, faz o offline. É, né? Um humano fazendo aula à distância é alguma coisa que o cara aprende, né? Ai, ai. Vamos lá. Macrociclos. Tem alguma coisa errada. Cílios? Não, pera. Ciclos. Vamos lá, moçada. Então, o primeiro macrociclo que a gente viu foi o período preparatório geral, que é a sigla PPG que nós utilizamos. Tá? O período preparatório geral, o que ele tem de características? Vamos destacar ele aqui, um item bonitão. E fazer assim. Gente, período preparatório geral é uma etapa de treinamento, como o nome já diz, geral da modalidade. Tá? É onde a gente vai treinar a base do condicionamento. A gente vai desenvolver as capacidades físicas mais fundamentais para a modalidade. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter que garantir uma boa capacidade cardiorrespiratória, de volume,
né? Eu vou ter que garantir uma boa capacidade deixa eu ver, para o volume, para o cardiorrespiratório seria isso. Para quem treina, por exemplo, força, seria o momento de treinar com cargas menores, né? Para recuperar aquela capacidade de treinamento de força, né? Quem aí treina musculação, sabe que o volume é muito maior quando a gente começa a treinar. Como assim, Gui? Ó, quando a gente volta das férias, a gente não treina assim 15 repetições, quem treina força, tá? 15 repetições, 20 repetições, e quem treina força, quando tá evoluindo no treino, vai abaixando as repetições, até chega uma hora que tá treinando uma repetição, levantar muita carga. Ah, e o fisiculturismo? Ah, e o fisiculturismo é tudo bagunçado, é diferente. Um dia, se vocês quiserem, a gente conversa sobre periodização do fisiculturista, tá? É uma área bem específica. Tá? Mas o treino... Não, professor. Fala, Tiagão. Eu fiz a periodização da musculação ali, do fisiculturismo. Olha só. Eu tenho ela salva, se tu quiser dar uma olhada um dia desses. Pô, legal. Tu pode apresentar ela no trabalho da disciplina, Thiago? Sim, eu cheguei até o pré-contest, daí eu parei. Eu machuquei, eu lesionei e aí não fiz mais. Que legal, caramba. Ah, daí tu era o atleta, tu mesmo? Isso, eu tenho um treinador que fez para mim, no caso. Legal, tu pode apresentar pra gente essa periodização, tá? Uhum. No trabalho da disciplina, apresenta ela pra gente, por favor. Bom, então, o que eu estava falando? Aqui, então, etapa de treinamento mais geral. Então, vamos colocar essas características, tá? Etapa de treinamento geral da modalidade. Muito ruim isso aqui. Como é que eu tiro essa coisa aqui? Assim. Nossa. Em muitas modalidades, o período preparatório geral tem o nome de treinamento pré-temporada. Futebol, basquete, esportes coletivos, eles chamam treinamento pré-temporada ou de treinamento de base. O condicionamento, né? Aqui, gente, o que se quer? Se quer, como eu falei, desenvolver as capacidades físicas fundamentais da modalidade. Então, vamos botar desenvolvimento das capacidades físicas fundamentais da modalidade. O que se espera com isso? Espera garantir o quê? Que o atleta consiga manter o ritmo de prova, o volume, né? Então, quem treina corrida aqui é um treino menos intenso, é um treino mais de volume, mais light. Quem treina força é menos carga, é uma carga mais moderada, alta, né? Então, aqui tenta-se garantir a manutenção do desempenho a partir do volume de treinamento. A manutenção do desempenho a partir de altos volumes de treinamento. Isso é muito importante, tá, gente? A gente está falando aqui da técnica ocidental de treinamento. O que é ocidental? Quer dizer que não é nórdica e não é chinesa. Gui, o que os nórdicos e os chineses têm de diferente da gente? Esses caras que são tudo doido, o que eles fazem, gente? Eles vão chegando cada vez mais perto da competição, eles vão aumentando o volume. Eles não dão tanta atenção para a intensidade. Tá? Isso é uma técnica de treinamento. Os eslovacos, os russos,
noruegueses, eles treinam muito assim. Quem conhece essa escola de treinamento, tem muita gente que vai fazer camping de treinamento para lá, para estudar esse método de treinamento que é o nórdico. Os chineses também fazem assim, mas ninguém faz camping para lá. Que vai treinando, aumentando o volume perto da competição. A gente faz ao contrário. A gente, no começo do ano, que é o que está aqui, faz volume. A gente, perto da competição, a gente vai fazer intensidade. Então, isso aqui é o começo do ano, né? Como assim, Gui, o começo do ano? Quer dizer que é janeiro? Não. Quando é que começa o ano de treinamento, gente? Aqui na nossa periodização. Quem lembra? Ali, Ana Júlia, ali, e Luana, muito bem. Eu até escondi o mês aqui para não dar dica, ó. Em julho, né? O nosso ano de treinamento, gente, começa sempre após as férias. Tá? A gente vai botar isso. Ah, isso aqui é algumas características importantes, né? Aqui, que a gente tinha comentado. Quanto mais experiente é o atleta, mais experiente, menor é o período preparatório geral. E agora vem as características. Primeira característica do PPG. Que foi a Luana e a... Deixa eu lembrar quem mais falou. A Luana e a Ana Júlia que falaram. Todo o PPG ocorre após as férias. Que é o período de transição. Vou deixar até numa cor diferente aqui. Sempre vai ocorrer após as férias. Como assim, Gui? Foi o que eu falei, ó. Período de transição é as férias, que é o momento mais importante do ano. Não sei o que vocês acham, mas eu acho as férias o melhor momento do ano, né? E depois vai começar o PPG, tá? O PPG sempre vai ocorrer antes de um período preparatório específico, ó. Depois do PPG tem que vir um PPE. Então, PPG ocorre antes do PPE. E tem outra coisa, gente. O que que acontece? Se o meu atleta, durante uma competição, está apresentando um desempenho de condicionamento físico insatisfatório, lembrando, gente, que tudo que a gente está aprendendo aqui é de preparação física, não é a parte técnico-tática e estratégica. Tá? Lembre-se que, inclusive, o trabalho que vocês vão ter que filmar uma sessão de treinamento é preferencialmente uma sessão de treinamento de preparação física. Gui, eu só tenho acesso a gente que treina técnica e tática. Tudo bem, aí faz. Mas tenta pegar uma de preparação física. Gui, por que não é técnica e tática? Porque aqui é fundamentos do treinamento. Não vou ensinar para vocês a técnica de cada um de todos os esportes. Não, a gente vai aprender como é que funciona a parte de condicionamento. O que eu quero dizer com isso, gente? Que o PPG, ele vai ocorrer quando o condicionamento não tiver satisfatório, tiver ruim. Então, ele vai acontecer após uma competição principal com desempenho insatisfatório. Olha só, então vai correr após o losango pintado. Tá vermelho esse, vou pegar o preto aqui que é melhor. Uma competição principal com desempenho insatisfatório, que é assim, ó, losango preto, DI.
Então, essa é a descrição do PPG. Certo? Bom, agora, gente, vamos para a descrição do PPE. PPE. PPG. Ah, o Will Rock do treinamento. O Gui, como cantor, é um ótimo professor. Tá, desculpa. Por que que eu fico falando sozinho, gente? Porque na sala de aula, quando eu começo com essas besteiras, você sempre tem uma tiradinha, né? Tipo assim, eu sou meio autista, assim, né? Fica cantando sozinho no meio da aula. Aí sempre vem, ô, senhor, você é melhor professor do que... como é que é? Você é muito bom. Eita, já nem sei como é que vocês falam. Vocês sempre se arriam em mim. Como é que é? Como cantor, você é um ótimo professor. É bem assim que vocês falam comigo. Ali, ó, a Ana Júlia, ali, ela sabe como é que fala, ó. É bem nessa. Tirar essa bolinha aqui. Daí, como no ambiente virtual vocês não falam muito, aí eu fico falando sozinho, entendeu? Isso é carência, gente. Isso é carência. Vai fazer o quê? Bom, vamos lá. Período preparatório específico. Que diabo é isso? Essa aqui, gente, já é a etapa de treinamento que ela é um pouco mais específica. Então, Gui, o que que é isso? Bom, aqui a parte de treinamento de condicionamento físico da modalidade já é mais direcionada para a técnica, já é mais direcionada para o gesto específico. A gente já tenta aprimorar mais as habilidades específicas do atleta. Aqui a gente vai treinar mais intensidade. Ó, antes era volume, agora aqui já vai ser mais intensidade de treinamento. Normalmente o período preparatório específico, gente, ele é maior que o PPG, tá? É igual ou maior. Porque é mais importante a gente treinar mais parte específica do que a parte geral, né? Então a gente tem que conseguir, eu brinco que a gente tem que conseguir se livrar logo do PPG. Ah, mas Gui, se o condicionamento ainda não tá bom, prolonga o PPG então, tá? Então aqui a gente coloca assim, ó, etapa de treinamento específico da modalidade. Aqui é o treinamento que ele vai vir após o treinamento de base. Deixa eu só ver aqui, pergunta aqui, apareceu uma bolinha aqui no chat. Carla, prof, estou com problema na net. Ô, Carla, bom, a aula está gravada. Gente, todos estão me ouvindo bem? Como é que está o sinal para vocês? Pode ser problema na minha internet também. Sim, prof, dá para te ouvir Dá? bem. Obrigado, Bruno. Então, aparentemente é aí. Então, assim, a aula está gravada, tá? Então, qualquer coisa, tu pode assistir ela depois. Tá. Deve ser na tua. Que os demais estão conseguindo me acordar. Me ouvir. Bom, aqui a gente vai começar com o desenvolvimento e o aprimoramento das habilidades específicas da modalidade. Já botei aqui, né? Etapa, mais ou menos a mesma coisa.
Vamos botar assim, a partir de altas intensidades de treinamento. Então, aqui é diferente, ó, altas intensidades de treinamento. Quem aí lembra qual é a diferença de volume e de intensidade da aula passada? Volume é o quanto eu vou fazer. Muito bem. E a intensidade? Como eu vou fazer? Perfeito. Então, aqui eu estou aumentando a dificuldade, a carga, né? A velocidade, a dificuldade, o desafio. Volume é só o número de vezes. Quilômetros, né? E aquela última característica que eu falei, normalmente o PPE é maior que o PPG. Agora vamos botar aquelas características da periodização. Primeira característica. Todo PPE ocorre após o PPG. Sempre, sempre, sempre que tiver um PPG, tem que ter um PPE depois dele. Vou botar um azulzinho. O PPE vai ocorrer antes de todos os períodos competitivos, antes do PC. Ocorre antes do PC. E daí aqui, ó, se quando o desempenho é insatisfatório, eu vou treinar a PPG, se o desempenho é satisfatório, eu vou treinar PPE, né? Que foi o que a gente teve meu Deus do céu. Aqui. Cadê? Vamos ver achar. Aqui, ó. A primeira competição principal não tem DI escrito aqui, ó. Aqui tem DI, de desempenho insatisfatório. E aqui que não tem? Bom, aqui vai virar PPE, que nem a gente colocou naquela nossa periodização. Tá? Então, PPE ocorre após a competição principal. Eita. Com desempenho satisfatório. Gui, aparece escrito na periodização desempenho satisfatório? Não, eu não coloco na periodização escrito, tá? A gente só destaca quando é DI. Só essa aqui que a gente destaca. Essa aqui a gente não destaca. Tá. Esse foi PPE. É curtinho, assim mesmo, tá? É tudo bem curtinho as explicações. Agora vem PC, que é o período competitivo, que é o PC. Qual que vai ser a característica desse? Gente, o período competitivo é aquele que vai ocorrer durante as competições principais
tá? Só que ele não vai ocorrer durante as competições secundárias. Olha só isso aqui. Ele não ocorre durante competições secundárias. Tá? Isso é muito importante de estar claro para vocês. Competição secundária e avaliação de desempenho, ó, eles não alteram o meu macrociclo. A única coisa que altera o macrociclo é competição principal e férias. Bom, durante essa etapa aqui, o que acontece? Aqui, gente, vai ter treino também? Vai. Só que aqui a gente vai priorizar os aspectos técnico, tático e estratégico, TTE, né? Os aspectos técnico, táticos e estratégicos do treinamento. Então, aqui é diminuído os aspectos de condicionamento físico e é reduzido o volume e a intensidade de treinamento. Tá? Então, são todos esses elementos aqui. Aqui, gente, a gente vai buscar exercícios com alta complexidade de raciocínio, sabe? Jogadas ensaiadas, refinamento técnico. Tem muita gente que chama essa parte de período competitivo de polimento. E aí, gente, o PC, vamos lá para as características dele já. O PC, ele vai ocorrer sempre após o PPE. Não pode ter período competitivo depois de período preparatório geral. Tem que ser sempre após, vou até botar um sempre aqui, ó, sempre após o PPE. Vou pintar de azul aqui. Destaquem esses itenzinhos aqui, gente, porque eles são bem importantes para depois quando vocês seguirem e montarem a periodização de vocês, tá? E vai ter mais um detalhe. O período competitivo, gente, se vocês repararam aqui na periodização, ele começou antes da competição, ele começou quase um mês antes, tá? A gente vai entender mais para frente por que que é isso, tá? Ele pode começar aqui também, ó, ele pode começar de 1 a 3 semanas antes. Então, a minha periodização poderia ser assim, ó. Ela poderia ser PPE aqui tudo e aqui PC, PC. Nunca pode ser só a semana do evento. Então, ela tem que começar de 1 a 3 semanas antes. Tá? Então, PC. Dá para aumentar um pouquinho? Claro. Quem que pediu aqui? Ana, claro. Tá aqui, ó. Maiorzinha a tela. Melhorou? Imagina. Isso aí, me avisem aí que eu... Então, ele vai iniciar, inicia
de 1 a 3 semanas antes da competição principal. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho o meu quadrado aqui, ver se eu consigo fazer tudo numa coluna só. Agora, o último é o período de transição, que é o PT. Período de transição. Essa aqui é a etapa mais importante do treinamento. Por quê? Porque ela é etapa de... Quem lembra dessa? Férias. Aí, etapa de férias. Ou a etapa de recuperação completa do atleta. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Prof, tem que dar férias para o atleta? Sim, tem que dar férias para o atleta. Tá, gente? Por quê? Porque o atleta ele precisa se afastar um pouquinho do esporte por algum tempo, para descansar, para submergir daquela rotina tão puxada que é de treinamento, para poder, depois das férias, emergir com vontade novamente. Porque se ele emendar as temporadas, tá, ele acaba entrando numa condição que a gente chama de overtraining, tá? Porque ele vai Professor, acumulando cansaço. Fala. ah, assim, no caso do Grêmio, né? Ontem ele foi eliminado e já nessa semana vai ter novamente campeonato, eles não vão parar, né? Então eles vão tocar direto. Como é que fica esse caso aí? Um exemplo, assim, no futebol. É um ótimo exemplo, né? A gente tem no futebol um ótimo exemplo de o que acontece quando a gente não segue o calendário tradicional de treinamento. A gente tem o quê? Lesão, cara. Futebol é um dos esportes mais lesivos aí, porque a gente tem pouco tempo de base, o PPG é quase nada, né? Às vezes é um mês, às vezes nem isso, Uhum. né? A gente tem muito PC, não tem PPE quase também. PPE vai ficar entre as temporadas e o resto tudo é PC, que é o quê? Exercício de alta complexidade, jogada ensaiada, refinamento técnico. A gente tem muito pouca parte de preparação física. Porque se eu puxo muito a preparação física dos meus atletas numa sessão de treinamento, ele tem jogo daqui a 2 dias. Ele vai chegar esgotado no jogo. Sim. Né? Então, Provavelmente, pode falar. provavelmente, então provavelmente, né? Levando em conta isso, vai ter problemas de lesões, então. É. E a gente É só a gente pegar o exemplo. Oh, desculpa, professor, pode falar, depois eu pode. falo. Não, vai lá. Eu ia repetir a mesma coisa que o Márcio falou. É que eu ia falar do exemplo, já que ele falou do Grêmio, eu ia falar do exemplo do Palmeiras, que estava jogando 3 competições ao mesmo tempo, e aí era jogo a cada 2, 3 dias e acabava não tendo uma recuperação tão grande que vai ter agora.
A gente tem menor rendimento, né? Os atletas rendem menos, a gente vai começar a ter um maior aparecimento de lesões, o número de jogadores afastados aumenta, o custo do time fica maior, porque tu tem um monte de jogador parado e tu tá tendo que bancar esses atletas, tá? Daí alguém perguntou aqui, Gui, na musculação também, Bruna, se treina musculação só com objetivo fitness, não precisa. Se treina musculação com objetivo de desempenho de força, precisa, tá? Se lá no teu treinamento o teu objetivo é só hipertrofia, eu não costumo dar férias, tá? Agora, se tu tem objetivo de força, tu faz treinamento de 1 a 4 RMs e tudo mais, aí tem que ter férias, porque o treinamento é muito mais desgastante. Ou, inclusive, se é, por exemplo, um treinamento, por exemplo, de fisiculturista. Fisiculturista também tem férias, tá? Porque o treinamento dele também é muito desgastante. Me perguntem as modalidades de vocês, gente. No futebol, Ana, professor, isso é o que eu sempre digo agora. Por que a pandemia atrapalhou o calendário? Ah, tá. Então, Ana, as duas coisas, tá? Um time que participa, por exemplo, de Libertadores, ele acaba ficando com competição em cima de competição e acaba pulando as férias. Mas a pandemia atrasou todo o calendário e está diminuindo as férias das equipes, tá? Então, assim, depende um pouco da realidade do time, né? Se tu pega um time, quanto mais competições a equipe participa, menor as férias dele. Mas a pandemia deu uma atrasada legal nos calendários. Não teve período de base, eles ficaram treinando em casa, uns treinos bem assim, sabe? Os atletas voltaram assim, muito destreinados. E tiveram muitas lesões, todos os clubes, né? Todos, todos, todos. No Brasil não fizeram essa estatística. A Confederação Brasileira de Futebol não fez a estatística, mas na Alemanha eles fizeram. O aumento de lesão foi 300% do mesmo período do ano passado. Aqui no Brasil não fizeram, eles não divulgaram esses dados. A Alemanha eles divulgaram, foi 300% das lesões do período do ano passado, quando começou os jogos, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Imagina 4 vezes mais lesões. É muita coisa. Terrível, né? Nossa, terrível. Então, para mostrar como a preparação física ela é fundamental para proteger o atleta também, né? Não é só rendimento. A galera acha às vezes que é só para render, render, render. Não, é para proteger, é uma coisa para segurança, né? Gente, durante o período de transição, é uma etapa em que ocorre o destreinamento do atleta. Então, depois em mesociclo, a gente vai aprender estratégias para diminuir o destreinamento. Mas isso vai acabar ocorrendo de uma forma ou de outra, tá? E ela tem a finalidade de evitar o overtraining. Gente, o que é overtraining? Eu já liberei o vídeo para vocês da aula que eu falo de overtraining, tá? Se quiserem assistir, já está disponível lá. É uma condição bem complexa em que o atleta não consegue mais desenvolver, melhorar o seu desempenho. Quanto tempo dura as férias? Quem aí já trabalha? Quanto tempo a gente tem de férias por ano? Um mês. Um mês, né? Mas a Mês. gente pode dividir em 2 de 15. 15, né? Com o atleta a gente não divide, a gente dá ou 15 ou 30 dias ou 20 dias, tá? Mas não dá 2 de 15. Então, tem duração de 15 a 30 dias. Então, a vida dele é um pouquinho diferente.
E na periodização lá a gente vai fazer assim, ó, de 2 a 4 semanas. E o período de transição, ele vai ocorrer antes. Aqui, peraí, vamos fazer naquele formatinho legal, né? Aqui. PT ocorre antes do PPG. Né? A gente já tinha falado lá em cima que o PPG ocorre após o PT, né? Ó, o PPG ocorre após o PT. E aqui a gente botou o contrário, o PT ocorre antes do PPG. E o PT ocorre após a competição principal, mas é qualquer competição principal, gente, qual que tem que ser a característica dessa competição principal? A mais importante do ano. Perfeito, Vini. Então, a competição principal mais relevante. Professor, eu tenho uma dúvida Fala, Julião. a respeito do período de transição. Se eu tenho um calendário muito cheio de competições principais com meus atletas, e eu quero dar por exemplo, 1 mês e meio a 2 de PT para eles. Mesmo sabendo que o destreino deles vai ser maior do que dar só 1 mês. Pode ser feito ou é melhor evitar isso? Não é indicado, isso é indicado só para crianças. Só para júnior, mirim, juvenil, tá? A gente não indica esse tipo de calendário para adulto, porque o destreino é muito grande. Lembra que 1 mês tu vai estar perdendo 3 meses de treino. Com 2 meses tu vai estar perdendo 8, dá quase 1 ano já, né? Sim. Era só para ter uma ideia. Não, claro, tá perfeita a tua pergunta. Tá perfeita, né? Às vezes a gente fica assustado com o calendário muito cheio de eventos e quer dar mais férias, mas a gente evita isso com o adulto. Sim. É que uma vez, quando que eu joguei, professor, a gente tinha uma competição de 1 semana em Novo Hamburgo e depois ainda tinha o campeonato estadual no mesmo mês. E aí nosso técnico acabou dando 1 mês e pouco de férias, assim, mas foi a única vez, sabe? Ah, foi uma Foi no meio do... bondade ali dele para vocês, né? Mas ele Sim, poderia mas ter foi, dado tipo... só 1 mês. Pois é, porque foi em julho que a gente teve férias, mas, tipo, mesmo assim, eu achei demais, mas era só mais para tirar a dúvida. Claro, Foi... Não, obrigado. claro. Imagina, isso vai do treinador também, né? Tem treinadores que dão mais, dão menos. Mas o ideal é menos, porque tu acaba perdendo muito, né? Tu chega a perceber quando tu retorna que tu tá destreinado, sabe? Se tu foi atleta, tu deve, inclusive, lembrar de como é que tu retornou desse mais de 1 mês de férias, né? Ah, tava todo mundo uma merda, né? Mas tudo bem. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver a pergunta aqui no chat. A Bruna perguntou. Prof, no caso da musculação, eu poderia, no lugar de colocar o período competitivo, colocar capacidades físicas diferentes a serem trabalhadas ou seria outra coisa? Bruna, na musculação, tu tá me fazendo perguntas muito legais, mas elas são bem da disciplina de musculação. Então, o que eu vou te dizer é assim, ó, na musculação, como não tem competição, a gente faz técnicas avançadas de treinamento, tá? Porque assim, ó, a gente tem que treinar as outras capacidades também na musculação, tá? Todo atleta de musculação tem que treinar cardio também, é muito importante, tá? Então, isso vai treinar paralelo. Tu vai fazer uma periodização cardio para todos os teus alunos de musculação. A gente vai aprender mais para frente no semestre cada uma das capacidades físicas, força, resistência, flexibilidade e tudo mais. Então, tu vai periodizar cardio e tu vai periodizar flexibilidade para todos os teus personagens, tá? Os teus alunos personal. Aí, o que acontece? Lá na disciplina da musculação, tu vai aprender o quê? As técnicas avançadas de musculação, que são técnicas que, como não tem competição, a gente acaba entrando muito em homeostase. É difícil fazer aquela quebra e evoluir sempre, né?
É muito difícil na musculação, porque não tem competição. Aí o que acontece? A gente usa técnicas avançadas, que é o seguinte: são técnicas divididas em técnicas de hipertrofia e técnicas de força. Tá? Então, na etapa que tu está treinando hipertrofia, aí tu vai usar técnica como ênfase na revezamento unibilateral, ajuda na fase concêntrica, o drop set, a pirâmide decrescente, que é a que diminui carga, tá? E para o treinamento de força, aí tu vai usar a supercontração, a pirâmide crescente. Eu acho que são essas duas. Não me lembro das outras técnicas, mas é isso aí, tá? Então, tu vai mudando de técnica e mudando os exercícios. Tu vai trazer a variabilidade do treinamento, que é um dos princípios do treinamento, desta forma, tá, Bruna? Entendeu? Imagina, de nada. Pede para um colega teu que esteja na disciplina de musculação te passar as gravações da aula. Daí tu já assiste. Aí tu já assiste, mesmo sem estar matriculado, se tu quer matar a curiosidade. Inclusive, esse semestre eu que estou dando musculação em Bento. Esse fundamento de treinamento é Bento ou Caxias, gente? É que agora, como a gente não está indo para os campi, eu não sei. A Caxias, eu acho. É Caxias? É Caxias, é Caxias. É. Bom, vou salvar esse quadro. E assim, ó. Se fosse na sala, eu ia dar o intervalo agora. Deixa eu só salvar o quadro aqui. Disciplinas. Fundamentos. Eu vou salvar quadro macro 2021. Espera aí que sem querer eu fechei o compartilhamento aqui, gente. Aqui, apresentar tela inteira. Olha só. Eu daria intervalo e aí vocês iriam fazer as periodizações de vocês. E aí eu ia ficar junto com vocês ajudando na sala. Como a gente não está na sala, eu vou ficar aqui online. E aqui estão os enunciados do 1 ao 5. Tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam até a semana que vem, e eu vou abrir um espaço para vocês postarem macrociclo da periodização 1 a 5. Cadê a periodização? Aqui, ó. A1 eu já fiz. Agora é só vocês passarem ela para um papel ou para o documento de vocês. Tá? Vocês têm agora A2, A3, A4 e A5. Deixa eu abrir aqui elas. Ó, A2, A3, A4 e A5. Gui, tem umas periodizações que aparece lesão. Ó, entorse de tornozelo, bursite, estiramento. Não deem bola para as lesões ainda, tá? Lesão não muda macrociclo. Gui, como é que eu vou saber se está errado ou se está certo? Eu vou ficar aqui na sala até às 7. Então, vocês podem ir fazendo, me perguntem, eu vou estar online, tá? Vou estar trabalhando aqui. E eu vou postar o gabarito de todas as periodizações, todos os macrociclos. Eu vou postar aqui, ó, nessa aba aqui, ó, periodizações, material de apoio. Daí vai aparecer assim, ó, gabarito, macrociclos. Tá? Gui, então quer dizer que tu já vai deixar o gabarito pra gente, mesmo tu dando a tarefa? Sim, vou deixar o gabarito também. Tá? Então, vocês vão fazer isso e vai abrir aqui um lugar que é uma tarefa, onde vocês vão postar isso. Como é que vocês vão postar? Pode ser em foto, quem estiver fazendo no papel, ou pode ser um Ctrl+C, ou um print screen da tela, ou
Ctrl+C, Ctrl+V do Excel, tá? Do jeito que vocês quiserem. Certo, pessoal? Dúvidas, questionamentos, sugestões? Prof, então a gente vai ter 5 fotos para postar dessa folhinha, se a gente fez à mão. Isso? Isso aí. Ok. Isso aí, perfeito, Lizinho. Tá. Gui, tu vai corrigir um por um? Não consigo, gente. Eu já tentei no computador corrigir as periodizações de vocês, mas eu não consigo. Tá? É muito difícil. Por isso que eu posto os gabaritos. Tá? Em aula presencial, eu não dou gabarito para ninguém. Eu corrijo uma por uma e converso com vocês. Tá? O problema aqui é que aqui vocês vão ter que ser um pouquinho mais independentes. Por isso que eu fico disponível para vocês tirarem dúvidas. E dou, inclusive, mais tempo. Porque eu pediria para vocês fazerem em aula pelo menos uma, duas e depois as outras. É para postar até hoje às 19? Não, Carla, é para postar até a semana que vem. Eu dou sempre 7 dias para atividade. Assim como para o mini teste, eu vou dar para postar a atividade. Entendeu? Professor, Fala, tu Juliano. poderia mandar só os itens de novo, porque acabou caindo a net, e daí, tipo, quando volta para a chamada, perde as mensagens. E aí, quando eu salvo a tua planilha, o coração ele não aparece, só aparece um quadradinho. Tá, o que tu quer que eu mande que eu mando aqui de novo? Pode falar. Manda de novo os itens que classificam tanto a competição. Isso tudo aí de baixo, Tá, os no símbolos chat. aqui, Certo, entendi. por favor. Aqui Obrigado. Prof, e aqui. Quem me chama? Bruna, fala. isso. Eu tenho um pouco de dificuldade, que nem aqui, ó, para identificar qual é a ordem de mais relevância dos campeonatos. Tá. Nesse caso, eu vou dar uma dica. Eu botei todos na ordem, Ah, tá bom. tá? Então, por exemplo, aqui, ó, arremessador de peso. Campeonato nacional é um losango. Campeonato pan-americano, 2 losango. Campeonato mundial, 3 losango. Tá. Torneio é secundário, tá? Sempre que tiver torneio, é secundário, tá? Ok. Ó, o atleta de 100 metros rasos, campeonato nacional, é um losango. Campeonato mundial, 2 losangos. Esse aqui só tem 2, ó. Torneio. Daí tem 2 torneios, um na segunda semana de setembro, outro na segunda semana de julho. Depois, Campeonato Caxiense, quarta semana de março à segunda semana de abril, um losango. Campeonato Estadual, quarta semana de junho à segunda semana de julho, 2 losangos. Campeonato Nacional, segunda semana de novembro até 1º de dezembro, tá? Torneio, é o losango branco porque é a competição secundária. Ok, muito Ainda bem que tá obrigada. tudo gravado, ó. Depois tu já pode olhar a aula também para tirar dúvida, ó. Sim. Campeonato Municipal, um losango, na quarta semana de setembro até a segunda semana de outubro. Campeonato Estadual, da quarta de dezembro até segunda de janeiro. 2 losangos. 3 losangos, Campeonato Nacional. Tá? Segunda semana de maio até primeira semana de junho. E vai ter um torneio na terceira semana de março e outro torneio na terceira semana de novembro. Esses são os losanguinho branco, que são competições secundárias. Ah, Gui, falou muito rápido. Calma, gente, eu explico de novo se precisar, não tem problema. Lembra que tá tudo gravado também para vocês assistirem de novo. Esclareceu muito bem. Imagina, de nada, Bruno. É um prazer estar ajudando vocês. Vocês não sabem como eu gosto de estar aqui ensinando para vocês. Ó, eu vou criar aqui a tarefa, ó. Tarefa, nova tarefa. Postar macrociclos. Adicionar. E aí, gente, como é que vai ser? É uma página. Deixa eu só ver aqui como é que vai aparecer aqui.
Eu acho que é papel. Eu acho que é assim que faz. Visualização do volume. Postar macrociclo. Sem conteúdo. Próximo. Eita, fiz alguma coisa errada. Sai. Ele podia ter um nome mais fácil isso. Editar. Bom, ele está em 10 pontos. Completo, incompleto. Tipo. Online. Aqui, é isso aqui. Até 7 dias. Então, tem até dia 14 à meia-noite. Feito. Salvar. Acho que agora eu consegui, gente. Vamos ver aqui. Aluninho. Visualização do aluninho. Postar macrociclos. Enviar tarefa. Aí, olha que delícia. Ó, quem fizer por ter... Aqui, ó, quem tirar foto, é só botar aqui, ó. Vem assim, entrada de texto, ó. E pega a imagem e busca no computador. Tá? Ou pode fazer assim, ó, carregar arquivo. Daí escolhe o arquivo no computador. Como vocês preferirem, tá? Ah, eu sou demais. Consegui. Tá? E eu vou postar o gabarito. Também. Dúvidas, questionamentos, sugestões? Eu vou estar online, tá, gente? Só para daí eu já desligar a gravação, senão o arquivo fica muito grande. Tá entendido? Então, vocês têm duas tarefinhas. Uma fazer os 5 macrociclos e a outra fazer o mini teste da aula de hoje, que é com um videozinho no YouTube, tá? Então, vou parar a gravação. Interromper a gravação.